Meus irmãos, graças a Deus, hoje, dia 8 de agosto de 2026, e nós estamos aqui novamente reunidos para falar da vida de Deus. E hoje eu vou falar para vocês para que serve a vida. Que em verdade eu já tenho ouvido essa pergunta de algumas pessoas, mas também ela é uma pergunta que sempre a humanidade teve. Tanto que existem os filósofos, os poetas, os pensadores, e eles sempre tentaram uma abordagem para tentar identificar para que serve a vida. E em verdade, essa pergunta ela não vai conseguir ser respondida pela filosofia nem pela ciência. Que a gente sabe que existem os modelos espirituais, religiosos, e existe um modelo científico para tentar explicar a origem da vida aqui na Terra. Mas parece que as pessoas, mesmo assim, têm dificuldade de entender que a vida veio de Deus, que a vida realmente não tem ciência, porque a ciência, para poder criar uma vida, ela usaria os elementos que existem aqui na Terra, que foram criados por Deus. Então, teria que criar seus próprios elementos para poder ter realmente algum poder. Então, a vida, em primeiro lugar, é resultado de um poder muito além de qualquer poder humano, ou da nossa capacidade de entender o que é poder. A vida é algo tão superior que ela é incomparável. Não tem como comparar máquinas ou essas coisas todas que a ciência tem criado com vidas. Inteligência artificial criada por vidas não existiria sem as vidas. E as vidas, quem criou foi Deus. Então, a pergunta de muitos, é assim, que a gente, para poder viver aqui, sofre muito. Tem dores, tem doenças, tem acidentes, tem pessoas que fazem mal para a gente, que nos atrapalham, que jogam energias ruins. E aí então, ainda tem todo o trabalho para você viver, você tem que sustentar a sua vida. E para sustentar a sua vida, você vai precisar trabalhar e gastar uma grande parte do seu tempo para isso. E quando acaba o trabalho, você está tão cansado que tem que dormir, porque se você trabalhou de verdade, você cansa. E aí você tem que dormir. Aí quando você acorda, você tem que trabalhar de novo. Aí, então, muitos se perguntam, esse ciclo, essa coisa toda. De vez em quando você, hoje a humanidade, porque isso não existia no passado, a humanidade conseguiu alguns recursos e hoje pode tirar férias, Em alguns países elas são bem diferentes de nós aqui. Nós ainda temos o privilégio, dá para tirar até 30 dias de férias, quem é empregado. Quem é patrão vai ter que negociar consigo mesmo suas férias. Então, em verdade, todas essas coisas levam a um questionamento. Aí quando você vê,
você luta, luta para conseguir as coisas, aí quando você vê, você já está velho. E aí, o que acontece? Né? O que funciona bem é carro novo, casa nova, encanamento novo, gente nova. Tudo que for velho funciona mal. Não tem como. É a lei da natureza. Então, o sujeito ainda fica velho e cheio de problemas e dores e desgastes de tanto trabalhar. E aí fica lutando contra os problemas, né, que tem de saúde e pedindo a Deus mais um tempinho de vida, mesmo sofrendo, mesmo com dor, quer viver. Ninguém quer morrer. Né? Eu fico vendo que daí pessoas, né, antigas que eram escravos tinham que trabalhar sem receber nada, até a comida era pouca, e aí eles mesmo assim queriam viver, ninguém queria morrer. Então, o que é isso que acontece dentro de nós, que mesmo com todas essas dificuldades, nós queremos e queremos viver, e lutamos pela vida? É porque dentro de nós Deus colocou um sensor que indica que a vida é útil, sim, que a vida é extremamente importante e que nós temos que tratá-la com carinho e com amor, porque ela tem uma grande finalidade, que é nos ensinar a amar, nos ensinar o que é o bem e o que é o mal, nos ensinar a fazer as escolhas, porque cada um é livre, pode escolher o que quiser, mas o seu sofrimento, em parte, vai depender das suas escolhas. As escolhas erradas vão trazer mais dor e mais sofrimentos e mais problemas. Então não tem para onde correr. A pessoa, né, vai sendo encurralada, porque na vida, se ela for fazendo coisas erradas, começa a dar tudo errado e ela se dá mal. Então, todos querem se dar bem, né? E o que é se dar bem? Se dar bem, muitas vezes, pode ser o maior equívoco da humanidade. Porque esse se dar bem significa que a pessoa fica investindo na matéria, em ter, em possuir, ou ser importante para a matéria. Ter um cargo, ter um poder, mandar nos outros, enfim, as pessoas ficam buscando, focando esse tipo de coisa e é um grande equívoco. Por que é um grande equívoco? Porque, em verdade, a pessoa que foca na matéria, que quer mais e mais, ela está involuindo no espírito. Então, o foco é passar pela matéria, sofrer o mínimo possível, fazer o teu esforço do trabalho dentro da tua condição, e aí você vai ter o retorno, não vai te faltar comida, nem bebida, nem lugar para descansar. Você terá as tuas coisas. Mas o luxo, a riqueza, a ostentação não faz parte de Deus. Então, nós temos que, no nosso foco, focar a luz, focar a Deus, focar a Jesus, que é quem tem o poder. O verdadeiro poder. Porque todo o poder que o sujeito conseguir aqui na matéria, fica aqui. E aí ele vai, espiritualmente, se ele está se baseando nesse poder, ele vai sem nada. Então, agora aquele que vai esperando pelo poder de Deus, ele vai sim para um lugar maravilhoso.
Então, a vida serve para nós fazermos essa escolha, porque nós já somos condenados. Já estamos com o mal e todo esse sofrimento, todas essas coisas, parece que a vida não vale a pena. E se você fosse olhar uma vida sem Deus e sem Jesus, como muitos levam, é uma vida vazia, fria e sem sentido. Baseado no prazer da matéria, nas coisas que estão sempre passando e passando. E muitas vezes, né, é só um ciclo. O cara está bem num momento, no outro momento ele não está bem, e aí todos te abandonam e somem, porque tudo foi comprado. Não é uma conquista real, entende, do amor. E assim a humanidade tem vivido nessa busca da matéria e o vazio cada vez maior. Então, nós temos que focar no Espírito, na luz, no Evangelho, em Jesus Cristo, em quem tem o poder. Que aí sim, cumprindo aquilo que Ele nos pede, nós vamos conseguir a salvação, que é sair dessa condenação e poder habitar o mundo superior que Deus criou para nós vivermos lá junto com Ele. Então, o sentido da vida é esse. A vida serve exatamente para isso. Mas ela é difícil. E aí, todas as semanas, nós ficamos vendo pessoas se suicidarem. Pessoas que não aguentam o que estão vivendo e se matam. E quem se mata devolve para Deus a oportunidade que Ele está dando de você sair da condenação, e aí tu se condena para todo sempre. Amém. Então, né, as pessoas, por isso que nós temos que pregar, todos têm que pregar e com amor e com vontade, porque é o jeito de tirar as pessoas do desespero, ou da solidão, ou da enganação que se vive nesse mundo. E a gente vê que tudo passa, que nada fica. E uma pessoa, ela se muda de lugar, ela teve a sua infância numa região. Aí ela se muda, vai lá para outra região. E lá ela cresce, fica, até ficar velha. Aí ela tem saudades daquele lugar. Aí, né, não tem recurso, mas aí junta os parentes lá, paga a passagem, lá vai a pessoa para a sua terra natal. Chega lá, ela não existe mais. A terra que ele tem na mente se transformou, mudou, está tudo diferente. E ele vai encontrar outro lugar e vai sentir vontade de voltar, porque daí é nesse lugar que ele está, que é. Então, assim é a vida. Muitas coisas ficam só na memória, só na lembrança, porque é para passar. Porque justamente por ser difícil, por todas as suas características, ela é para passar. E a gente então tem que entender isso e não ficar, nós não queremos morrer, ninguém quer morrer, porque essa vida pelo menos está garantida, né? A outra fica sempre uma interrogação, mas a outra existe. E o que a gente precisa para chegar nos planos superiores é acreditar em Jesus e ser do bem, fazer o bem sem olhar a quem, Ele vai te entender. Agora, se você só quer sacanagem, fazer coisas que não estão na lei, não adianta, né? Na lei de Jesus. Então, na verdade, né, é o bem, seja do bem, firme em Jesus, que Ele lhe dará a graça da salvação. E é para isso que serve a vida. Amém.